Olá, meus irmãos, meu nome é Anadília. O tema do Evangelho de hoje é capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 13, a fé e a caridade. Bem, nós caminhamos no mundo pensando sempre muito mais no conforto material do que no nosso conforto espiritual. Essa bússola do sentimento, do coração, faz falta. E por vezes a gente se sente muito perdido, né? Muito confuso em relação a tudo que acontece. Hoje, principalmente por conta da pandemia, mas também antes até mesmo da pandemia, a gente via muito sofrimento, muita depressão, muita síndrome do pânico, muita amargura, muito suicídio. E essa dor que a gente atravessa em todos esses momentos, por mais que a gente não queira, ela de alguma forma vai nos devolvendo a dignidade, a profundidade do nosso sentimento, o nosso caráter, né? Pensamos na fé sempre em circunstâncias quando perdemos o controle da situação, né? Então, quando a gente está vivendo alguma coisa muito difícil, nessa hora a gente lembra da fé, né? Ou ainda quando a gente não tem controle de mais nada, né? Quando a gente se depara com a morte, e aí a gente percebe que não tem o controle, que a gente não tem como protelar a vida, prolongar a nossa vida ou a vida daquele que nós amamos. E aí nós compreendemos que não temos controle de absolutamente nada em nossas vidas. E entendemos que fé é entrega total. Total. O Evangelho de Jesus, ele vem nos ensinar a entregar a vida ao doador da vida, né? O Evangelho nos diz que devemos ser resignados à vontade de Deus e não que devemos ficar parados, né, esperando que Deus faça tudo, não é isso. Nós devemos mostrar o nosso esforço em realizar, certos de que aquilo que não conseguimos realizar, Deus o fará de alguma forma para que nos alcance. Essa lição sublime da fé e da humildade, essa lição produz uma serenidade profunda do espírito. Essa fé, né, que sabe esperar a vontade de Deus, ela traz paz, traz segurança, né? Na verdade, ela cura a nossa alma. Então, nós não podemos esperar que perder todas as nossas forças para um dia for pensar na fé, né? Então, eu vou vivendo assim como dá, né? O dia que eu não conseguir mais fazer nada, aí a gente pensa, aí eu dou um jeito naquilo que eu vou pensar em fazer da minha vida, né? Então, para que a gente consiga compreender essa entrega a Deus, nós precisamos retomar as lições da nossa querida doutrina espírita sobre os atributos de Deus, né? Então, quando pensamos em Deus, não podemos mais aceitar aquela nossa visão arcaica, como se Deus fosse um Papai Noel sentado num trono, né? Dando ordens, apontando com os dedos para onde vai uma coisa e outra, né? Não, está tudo errado, né? Então, a doutrina espírita, ela nos diz que Deus, nosso Pai, ele é eterno, é imutável, é soberanamente bom e justo, ele é infinitamente perfeito, único, suprema inteligência e causa primária de todas as coisas. E esses atributos de Deus, eles têm que calar fundo dentro de nós, porque se diz respeito do nosso Pai Criador, né? É o nosso Pai que é essa maravilha toda. E nós somos chamas deste amor, né? Faíscas deste amor. Temos o nosso valor e estamos
em processo de progresso, de evolução. Quando nós compreendemos esses atributos de Deus, compreendemos a sua grandeza e o seu poder. E vamos compreender também que ele nos enviou Jesus, nosso irmão mais velho, né? O nosso irmão modelo e guia, para que nós pudéssemos segui-lo no nosso aprendizado. Então, ele, como irmão mais velho, pronto, moralmente pronto, ele é o evangelho vivo, não trouxe nada escrito, ele realizava o evangelho nos seus atos, nas suas palavras, no seu olhar, na sua sensibilidade, ele era evangelho puro. Então, Jesus é esse guia e modelo, agente executor do pensamento de Deus na Terra. Então, Deus pensa, Jesus executa. Para nós, ele é o código moral do evangelho vivo. Então, quando nós temos isso alicerçados no nosso espírito, na nossa alma, nós compreendemos que o caráter de Deus está gravado em toda a natureza. E ele se revela em suas leis, e essas leis não sofrem alteração. A providência divina nunca, jamais vai descer e errar conosco quando nós achamos que devemos receber alguma coisa de uma forma errada. Então, por vezes, nós fazemos preces a Deus pedindo coisas que são equivocadas. Mas porque nós achamos que merecemos, nós nos comportamos como crianças mimadas e exigimos de Deus que aquilo se realize. Mas jamais, em tempo algum, Deus vai descer na nossa ignorância, nos nossos erros, para errar conosco. Jamais. Não há negociação moral com Deus, né? Ele é imutável. Portanto, ele exige a mesma constância moral da nossa parte. Então, quando nós compreendemos que Deus é amor, ele é soberanamente justo e bom, e que da sua lei ninguém escapa, que nós devemos nos manter sempre no caminho do amor, do respeito, da dignidade, tudo que sair de nós vai sair dessa forma. E tudo que nos alcança vai nos alcançar dentro dessa mesma lei, não é? Então, essa relação de comunhão com o educador, né, não vai nunca afastar de nós a dificuldade que todo aluno tem, né? Então, a dor e a dificuldade vão nos levar ao progresso espiritual, e isso vai ficar registrado no nosso coração uma vez que nós aceitarmos, compreendermos que Deus é a perfeição, que ele tem suas leis justas e infalíveis, imutáveis e eternas, e que nós, seus filhos, hoje ou em qualquer tempo aqui encarnado na Terra, teremos que seguir a lei. Porque esta lei não muda segundo os nossos desejos. Ela é reta. Quem deve entrar debaixo da lei somos nós, né? Nós é que precisamos aquietar os nossos ânimos e entender que o mundo material, ele é finito. Tudo que vem da matéria um dia morre, né? Então, o que vai prevalecer sobre a matéria é o nosso espírito. E o nosso espírito deve seguir eternamente as leis divinas. Aqui ou em qualquer outro lugar do orbe ou em qualquer outra morada, sempre as leis divinas serão justas. Não mudam, são sempre as mesmas. Nós é que precisamos mudar para melhor, né? Nos tornando dignos, nos tornando cada vez mais aptos a vivenciar o amor que Jesus nos trouxe, né, como exemplo, modelo e guia, deixado pelo nosso Pai para que nós pudéssemos caminhar com leveza. Tem um poema da Meimei, né, trazido pelo Chico,
chamado Confia Sempre. Diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Então, as pessoas precisam aprender a ter comunhão com Deus, orar, né? Orar em segredo, como Jesus ensinou, você e Deus. Né? A fé é um sol, ela não é palpável. Né? Ela vai, esse nosso aconchego com Deus, ele vai irradiando, né? Vai tomando posse desse amor que Deus nos envolve e vai nos trazendo a paz que nós precisamos ter para enfrentar os nossos momentos aqui na Terra. Vou continuar. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então, Deus se manifesta através das pessoas e da circunstância. E ele se revela, mas ele se revela assim de mansinho, silencioso. Deus não é previsível. Quando você menos espera, ele se mostra de alguma forma e você fala: nossa, ainda bem que eu soube esperar. Ainda bem que eu orei e pedi a Deus, ele me atendeu, né? Então, a gente nunca pode esperar estabilidade aqui na Terra, viver uma vida assim, tá tudo em paz, tá tudo seguro. Não, não. Nós viemos aqui para a Terra porque a Terra é uma escola para todos nós. Cada um vai ter exercícios de aprendizagem de acordo com a necessidade do seu espírito, né? Então, Deus vai estar sempre nos causando surpresa, né? E nós precisamos compreendê-lo, amando e tornando os nossos dias sempre entregues nas mãos de Deus, para que nós possamos vivê-los em paz. Continuando. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, nós sabemos que aqueles que perderam a fé em Deus estão sofrendo desamparos, estão sofrendo desespero, né? Agora, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, nos diz dessa entrega. Nós precisamos confiar. Fé não é ficar livre de passar por nenhum problema. Isso nós precisamos entender. Não é nos livrar da dor. É aprender a passar pelo sofrimento que nós temos que exercitar, mas certos de que Deus está conosco, né? E Ele haverá de nos mostrar o caminho mais suave para que nós possamos enfrentar a nós mesmos, né? Fortalecidos por esse amor. Então ele diz que a dor, na verdade, quando ele fala assim, prosseguir vivendo, por quê? Porque a dor tem data certa para acabar, né? Nós não sabemos quando é essa data, mas se temos fé, nós vamos enfrentar aquilo que tem que ser, aquilo que nós temos que viver, certos que depois de aprendido, depois de fortalecido, vai passar, porque tudo passa, né? Continuando diz: eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. O amanhã é de Deus, o hoje é nosso, né? Então, Meimei vem trazendo essas palavras, fortalecendo essa mensagem de fé, de robustez. A nossa fé tem que ser robusta, uma fé raiz, uma fé que fala assim, venha o que vier, né? Eu estou pronto porque eu sinto Deus comigo, no altar que eu tenho dentro de mim. Num outro tema, trazido por Emmanuel, chamado Coragem, ou melhor, o livro é Coragem. O tema é Oração e Atenção. Eu vou ler porque fortalece nesse nosso aprendizado sobre a fé. Diz assim: oraste
pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva, que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela da imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidência, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes de momento e em nossa visão limitada pareçam contra nós. Ai, que beleza, né? Esse é o nosso querido Emmanuel, trazendo sempre o conforto que nós precisamos para fortalecer a nossa alma. Fé é entrega, é confiar, é nos entregar ao Pai, aceitando tudo aquilo que Ele nos envia no nosso dia, vivendo os nossos dias sem nos preocuparmos com amanhã. A linguagem de Deus é dos sentimentos ou das ideias, né? Deus é maior que o nosso problema. Então vamos senti-lo, vamos percebê-lo quietinho, silencioso, agindo em nossas vidas sempre ao nosso favor, porque dizer não, gente, também é amor. Quando Deus nos nega algo, sempre é com amor, porque de Deus só vem amor. Deus é Pai, é amor infinito. Então, quando nós pedimos alguma coisa e Ele diz sim, tem amor aí. Se Ele diz não e não dá certo, também tem. Acredite, alguma coisa iria acontecer e você iria se sentir muito pior se conseguisse aquilo que pediu de uma forma impensada. Então, Deus sempre, dizendo sim ou não, Ele age a nosso favor. Tudo que nós precisamos é de um sentimento para viver sempre o mundo com amor, né? O mundo de hoje, o mundo de transição que nós estamos atravessando, é um mundo cheio de desatentos, né? Nós estamos sempre muito preocupados lá fora, com as coisas que estão acontecendo, com as pessoas, com as circunstâncias,
com os fatos, né? Com o brilho da matéria, com o poder, com as conquistas materiais, e nos tornamos desatentos ao sentimento, às coisas que são sutis, silenciosas, e é assim que Deus se manifesta. Talvez tenhamos que abrir mão do nosso capricho. Nós satisfazemos nosso desejo e sucumbimos a ele, né? Precisamos deixar de ser tão caprichosos, tão mimados, querendo tudo para hoje, né? Precisamos educar o nosso querer, né? Então nós devemos sim pedir a Deus tudo aquilo que nós queremos, mas saber ouvir o sim e o não, né? E aí, quando Deus disser não, nós estamos compreendendo que este caminho não será útil, não nos fortalecerá. Então, aí nós vamos educando o nosso desejo para compreender que nós precisamos mudar a nossa rota, né? Ainda nesse tema, falando agora sobre caridade, a caridade é impossível sem a fé, né? Então, é importante que nós tenhamos a mesma energia que nós temos para quando a gente quer alguma coisa material, né, que a gente está disposto a trabalhar e conquistar, né, às vezes até com um orgulho, uma vaidade aí embutida, mas é com essa mesma energia que nós vamos ter a mesma força para praticar a caridade, né? Então, a diferença está em como essa força é administrada. A proposta não é acabar com o orgulhoso, né? Não é destruir a tua vontade de construir as coisas, de querer melhorar na vida. Não é nada disso. É apenas educar, reformar moralmente, dando um rumo certo, controlando a intensidade do nosso agir, para que a gente consiga essa eterna vigilância sem nos machucar, sem nos magoar. Então, o que importa é a direção do nosso querer e a intensidade desse querer, né? Então, nós precisamos tomar atenção para que nós não sejamos pessoas apagadas, sem brilho, sabe? Achando assim, eu não preciso fazer nada, não, Deus sabe de tudo, Deus vai resolver isso tudo para mim. Não, né? Precisa ter esse querer, esse brilho, essa vontade de realizar, né? Nós precisamos estar vivos, né? Mas aprendendo a direcionar e a intensificar o nosso querer nos momentos certos, com prudência, com serenidade, em paz, né? A construção da virtude e a transformação moral requer atenção, atingem grau de sofisticação e assumem características sutis. O que é isso? Quando nós vamos nos melhorando, a gente vai percebendo em alguns dizeres nossos, em algumas posturas, que nós às vezes estamos ainda nos excedendo. Nós vamos ficando exigente conosco mesmo, né? Então, a gente, na verdade, nunca vai achar que nós aprendemos a lição. Nós vamos achar sempre que a gente pode melhorar um pouquinho mais, né? E isso é importante, porque aquele que acha assim, que eu já aprendi, eu já não preciso mais fazer nada, esse está equivocado. Como nós somos espíritos imortais e destinados à perfeição, existe sempre alguma coisa a ser ajustada. E a sutileza desse ajuste vai nos tornando cada vez mais dóceis a Deus e às suas determinações, né? Então, a caridade é uma virtude de 1000 faces. Ela atende a todas as necessidades e não pergunta, senão o socorro chega tarde, né? Então, a caridade é assim, alguém precisou de mim, eu vou e faço. Depois eu posso ficar sabendo o motivo daquilo tudo. A gente não pode achar que a pessoa que está pedindo ajuda pode esperar. Se ela pediu ajuda, você tem que ir na hora, né? Você tem que, de alguma forma, alcançar aquele pedido de ajuda.
da melhor forma possível, da melhor forma que couber no seu momento. Existe um outro poema também de Emmanuel, né, que ele é o nosso queridão, o nosso professor maravilhoso, que sempre nos traz a mensagem oportuna, que chama Caridade Essencial. Está no livro Vinha de Luz, na lição 110, trazida pelas mãos do Chico. Diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Antes da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos, agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho da fé, estaremos vazios, desolados na condição de mendigos de luz. Vejam só como é importante estar com Jesus, né? Entender os seus ensinamentos e vivê-los, porque as lições que cabem à nossa vida aqui na Terra, a nossa vivência, cada um de nós tem uma experiência a ser vivida, né? E no momento em que nós somos chamados, nós precisamos estar prontos. Então, essas leituras sobre caridade, sobre fé, essas palestras que a gente ouve, tudo isso é para que a gente possa triturar, digerir, compreender o que é ter fé, né? Aceitar Deus na sua perfeição, compreendê-lo no seu silêncio, na sua manifestação sempre dócil em nossas vidas, para que nós possamos enraizar esses ensinamentos e, quando tiver que vir a prova, que nós estejamos fortes para passar por cada uma delas, compreendendo que nós não vamos nos livrar das nossas dificuldades só porque nós acreditamos em Deus, né? Ao contrário, vamos recebê-las com alegria, porque sabemos que mesmo vivendo a dor, estamos cada vez mais próximos de Deus, né? Porque no momento em que nós estamos atravessando a dor, é nesse momento que Jesus e Deus estão mais pertinhos de nós, porque eles nos amam e nos querem fortalecidos. Então, essa caridade que nós devemos ter com o outro, nós precisamos essencialmente tê-la conosco mesmo. Então, nós precisamos aprender a viver a caridade de dentro para fora, sendo caridosos com nós mesmos. Então, caridade essencial é edificar por dentro, olhar para dentro e descobrir o seu real tamanho e seu real tamanho, suas limitações e as dimensões de cada uma delas. É lavoura interior. Então, a gente tem que olhar para dentro, descobrir as nossas limitações, identificá-las, compreendê-las e resolvê-las. Tendo amor por nós mesmos, compreendendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, né? Nós estamos aqui para isso. Tem um exemplo no Evangelho de Marta e Maria, né? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus vai visitar Marta e Maria. E aí, quando chega na casa de Marta e Maria, Jesus nunca andava sozinho, andava com aquela galera junto.
A Marta, muito preocupada como dona de casa, querendo deixar tudo arrumado, recebendo Jesus. E imagina, ela tinha um amor por Jesus e ela queria fazer uma comida gostosa, verificar se estava tudo limpo. E ela trabalhando, vai para um lado, vai para o outro. Quando ela olha para o lado, a Maria, sua irmã, ao invés de estar ajudando, tinha sentado aos pés de Jesus e ouvindo o que o mestre pregava, né? Marta não se conformou com aquilo, falou: caramba, eu estou aqui precisando de ajuda, né? São tantas pessoas para a gente servir e a Maria, em vez de me ajudar, fica ali parada, né? E aí, olha a resposta que Jesus dá para ela. Primeiro, Marta chega para Jesus e fala, né? Senhor, eu estou precisando de ajuda, a Maria está aí parada, ouvindo o Senhor conversar e eu estou aqui, afadigada aqui com tanto serviço. E aí ele fala para ela assim, Marta, estás cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, a lição que fica dessa passagem é assim, nós precisamos ter mãos de Marta, aprender a trabalhar, a servir, a doar, né? Mas também ter o coração de Maria. Compreender que naquele momento era muito mais importante ouvir Jesus, né? Afinal, receber Jesus em casa foi para poucos, né? Daquela forma, encarnado, passando aquela lição naquele momento. Então, Maria foi inteligente, né? Ela foi lá porque ela queria burilar os seus próprios sentimentos com as lições do mestre ali ao vivo, do lado dela. E Marta estava praticando a caridade, ela queria atender com dignidade aquelas pessoas que buscavam a sua casa, né, visitando. Então, Marta e Maria são um bom exemplo de caridade material e a caridade essencial, essa que nós devemos ter com a gente, buscando alimentar a nossa alma, né? Então, a caridade essencial exige 3 coisas. Primeiro, compreender que existe outro além da gente, né? Não é aquela coisa que tudo gira em torno de nós mesmos, né? Tem que aprender que existe um outro além daquilo que nós queremos. Aprender até amor por nós mesmos. E, em terceiro lugar, amar o outro. Então, são 3 lições importantes na caridade essencial, né, que nós precisamos aprender para poder, de fato, estar praticando a caridade. Perceber o outro é um desafio. Não podemos esperar espetáculos de grandeza no outro, né? Nós vamos sempre reconhecer esse outro como uma árvore pelos frutos, né? Então, é importante que a gente compreenda quem é o outro e compreenda que essa árvore vai se mostrar para nós pelos frutos que ela nos oferece, né? Então, vamos com calma, que cada um de nós somos espíritos imortais, cada um de nós temos as nossas vivências, temos as nossas fragilidades, mas temos muito sentimento, e o sentimento é sagrado, né? Então, nós precisamos respeitar o nosso sentimento, o sentimento do outro, e lembrando que tudo que mais importa é entender a intensidade e a direção desse sentimento para que nós possamos estar sempre em comunhão com Deus. Finalizando, o último tema do nosso querido Emmanuel, no Caminho Verdade e Vida, na lição 24, o tesouro enferrujado. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo, né? Nós deixamos porque nós confiamos, por vezes, muito mais no mundo material, né?
E o nosso verdadeiro tesouro, na verdade, são os nossos sentimentos, que precisam ser identificados, direcionados, para que na sua intensidade ele possa sempre fortalecer o nosso caráter moral, né? Que Jesus nos abençoe no nosso desejo de progredir, fortalecendo a nossa fé e tornando robusta a caridade que podemos praticar desde já. Tá bom, meus irmãos? Um beijo para vocês e vamos juntos com Jesus. Muito obrigada.